Hoje continuamos o sermão que eu tinha dado há 2 semanas atrás aqui. Eu vou começar com uma citação de Thomas Watson, um puritano, século XVI, XVII. Diz assim, estamos a falar de arrependimento. O arrependimento é purificador. Não tenhas medo dos efeitos desse medicamento. Golpeia a tua alma, disse Crisóstomo. Golpeia, e ela escapará da morte por meio desse golpe. Como seríamos felizes se fôssemos mais profundamente afetados pelo pecado? Se os nossos olhos nadassem mais em lágrimas? Podemos ver claramente o Espírito de Deus movendo-se nas águas do arrependimento, que, embora perturbadas, são puras. Lágrimas úmidas secam o pecado e extinguem a ira de Deus. O arrependimento é o incentivador da consagração a Deus, o procurador da misericórdia. Até aqui. Da última vez nós olhámos para Pedro, nós olhámos para Judas, vimos 2 homens diferentes, com 2 falhas para com Jesus, graves. Ambos traíram Jesus de 2 formas diferentes, mas ambos traíram Jesus. E nós vimos fins completamente diferentes destes 2 homens. Então, há 2 semanas atrás, eu abri a pregação a afirmar a necessidade do resgate, ou seja, de trazermos de volta, de resgatarmos a centralidade da doutrina do arrependimento. E aqui nesta situação que eu acabei de ler, parece que encontramos aqui um paradoxo, mas este é daqueles paradoxos da vida que fazem todo o sentido. A felicidade seria muito maior se nós nos arrependêssemos muito mais e muito melhor. Então, há 2 semanas abri a pregação a afirmar esta necessidade de trazer de volta a doutrina do arrependimento. Eu disse que eu acredito que nós nos arrependemos muito pouco e muito superficialmente quando o fazemos. Arrependemos-nos pouco e quando o fazemos é superficialmente. E por isso é que tantas vezes nós caminhamos nesta vida tão carregados de sentimento de culpa, sem sequer, às vezes, sabermos qual a motivação porque estamos com aquela culpa. Porque acordamos com o sentimento de culpa? Porque é que temos aquela angústia? E de forma imediata não conseguimos identificar os motivos. É por também não conseguirmos nos arrepender de forma profunda e nos arrependermos como deve de ser, que muitos dos pecados na nossa vida, crónicos, não são vencidos. Voltam e voltam mais uma vez, apesar de todas as promessas que nós fizemos a nós próprios, a Deus, às pessoas que estão à nossa volta, esta foi a última vez. Não vou voltar a fazer, não vou voltar a cair. Mas não conseguimos vencer. Porquê? Por causa deste problema do arrependimento. É pela falta de arrependimento profundo, genuíno, que nos falta alegria. Sim, falta-nos alegria porque choramos pouco. Falta-nos alegria, falta-nos esperança. É pela falta de arrependimento que nós nos deixamos distrair pelas coisas passageiras desta vida. As coisas periféricas, as coisas que não contam, as coisas passageiras, as coisas que não acrescentam. Temos a vista embaçada, porque a falta do arrependimento nos deixa. Quando nós nos arrependemos, nós começamos a ganhar clareza de mente, clareza de percepção. É por falta de uma prática intencional e regular do arrependimento que nós não somos cheios do Espírito de Deus. Não somos cheios do fruto do Espírito de Deus, de amor, alegria, paz, paciência, bondade, domínio próprio. É porque não há arrependimento. Então precisamos lamentar mais, este é o paradoxo, se quisermos nos alegrar mais. Precisamos nos lamentar mais se quisermos nos alegrar mais. E nós precisamos aprender então melhor o que é o arrependimento e como podemos nos arrepender melhor. E antes de recapitularmos os primeiros pontos da última pregação, vamos começar por reler a nossa passagem, só para termos fresco e para quem não esteve poder estar contextualizado, ok? Quero deixar quem não esteve completamente contextualizado. Então, Mateus 26, versículo 29. Mateus 26, 29. Desculpem, 29 não, 69.
26:69. E diz assim: Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que estás a falar. E dirigindo-se ele para a entrada, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E jurando, ele negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Então ele começou a proferir maldições e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Então, saindo dali, chorou amargamente. Quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se em conselho para condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles responderam: Que nos importa, isso é problema teu. E depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes pegaram as moedas de prata e disseram: Não é permitido colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo resolvido em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para servir de cemitério para estrangeiros. Por isso, até o dia de hoje, aquele campo é chamado campo de sangue. Cumpriu-se então o que havia sido falado pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Muito rapidamente vamos destacar então os pontos principais da passagem. Nós encontramos aqui Pedro a negar Jesus por 3 vezes, ok? De uma forma pública, afirmando que não o conhece. E repentinamente um acontecimento que acontecia todas as manhãs, que acontecia todos os dias desde que a terra e os animais foram criados e continua a existir até hoje, um acontecimento super corriqueiro, torna-se num soco no estômago de Pedro. Um cantar de galo torna-se no despertar da lembrança das palavras de Jesus. Jesus tinha dito: quando o galo cantar, tu vais perceber, tu me negaste 3 vezes. Tu vais me ter negado 3 vezes. E assim que o galo canta, o que é que acontece? Pedro é transportado para essas palavras de Jesus. Mas nós vimos de outra vez também, pela passagem de Lucas, Jesus estava num lugar onde havia acesso visível. Então os olhares dos dois se cruzaram, olharam nos olhos um do outro. E aquilo foi como uma espada direta ao coração de Pedro. E Pedro percebeu, Pedro caiu em si, Pedro percebeu o que estava a fazer. Então Pedro sai dali disparado a chorar em lágrimas e um choro amargo. Será que era este o fim de Pedro? Nós hoje sabemos que não, porque conhecemos o resto da história que eles nós conhecem. Mas as lágrimas amargas, o facto de dizer que são lágrimas amargas, já é um bom indicador daquilo que aconteceria com Pedro, de que não seria o seu fim. Já o mesmo nós não podemos dizer de Judas. Tocado por remorsos. Porquê? Ele é tocado por remorsos porque ele apercebe-se das consequências da sua ação. Ele percebe que Jesus vai ser condenado à morte por causa daquilo que ele fez. Então ele procura devolver as moedas para de alguma forma emendar, reverter o mal que ele tinha feito. E o que é que acontece? Ele foi totalmente desprezado por aqueles líderes religiosos. E é isto que o pecado sempre faz, nós frisámos isto da última vez. O pecado sempre despreza a pessoa que vai ao pecado, até tem um momento de alegria momentânea ali, mas depois fica completamente destruída. Inicialmente é doce na boca, depois é amargo no estômago. E é isto que o pecado faz. O pecado maltrata, o pecado despreza, o pecado não se interessa como nós ficamos depois. E os líderes religiosos desprezaram completamente Judas. E então foi movido por uma culpa que o esmagou, assim, esmagou completamente a sua alma, por um desespero insuportável. E ele correu para pôr fim à sua vida. Enforcou-se. Suicidou-se. Então nesta passagem temos 2 homens com fins completamente opostos, diferentes. Um restaurado e outro desesperado pela culpa que comete suicídio. Ambos traíram Jesus. Os 2 traíram Jesus. Ambos ganham noção daquilo que fizeram. Ganham percepção do seu pecado. Sentem tristeza.
Só que para uma tristeza gera vida, restauração, para o outro essa tristeza gera morte, literalmente morte. Agora, ambos dão alguns indicadores aparentemente semelhantes de arrependimento. Por isso nós podemos perceber que existe o verdadeiro arrependimento e existe o falso arrependimento. O arrependimento da contrafação. É como aquelas imitações de marcas. São muito parecidas. Se nós formos olhar, há só um detalhe ali que muda e que percebemos que é diferente. No arrependimento é a mesma coisa. Às vezes as pessoas podem demonstrar alguns sinais que nos vão deixar confundidos quanto à natureza da genuinidade daquele arrependimento. Da última vez nós começámos por destacar então o pecado e a necessidade do arrependimento. Nós vimos a definição de pecado. E nós vimos que pecado é o quê? Pecado é a falta de demonstração de amor, tanto a Deus como ao próximo, de uma forma ativa ou passiva, ou seja, para o mal que nós fazemos ou pelo bem que nós deixamos de fazer, tanto em pensamentos, como em ações, como em atitudes, motivações. Ok? É esta falta de amor a Deus, falta de amor ao próximo. Nós vimos também que Deus deu a toda a humanidade uma consciência moral. A percepção daquilo que é certo e aquilo que é errado. Isto existe em todas as culturas. Okay? Não é preciso ser crente para se ter uma consciência moral. Todas as culturas condenam mais ou menos as mesmas coisas. Elogiam e exaltam mais ou menos as mesmas virtudes e as mesmas qualidades. Então Deus deu uma consciência moral. A percepção do certo e do errado a todas as culturas. No entanto, a um povo específico, a Israel, Deus deu mais do que uma consciência moral. Deus deu uma lei, okay, que reflete o seu caráter de amor. E a lei pode ser resumida em dois grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Pedro e Judas sabiam, tinham consciência da lei moral e tinham consciência da consciência genérica que Deus deu a toda a humanidade. Eles sabiam que por meio das suas ações, eles estavam a falhar para com Jesus. Os dois estavam a falhar para com Jesus. Ambos caíram em pecado de forma escandalosa. Agora, eles não foram, como nós vimos também da outra vez, eles não foram lá parar de forma instantânea. Não foi uma queda repentina. Foram várias cedências que foram sendo feitas. Foram brechas que se foram abrindo. E antes de uma grande queda na nossa vida, há sempre estas pequenas cedências, estes pequenos passos, as pequenas coisas boas que cultivam a nossa alma que nós deixamos de fazer e as pequenas coisas que nós dizemos, isto não faz mal nenhum, e vamos abrindo e damos por nós e demos uma grande queda. Nós vimos também que a realidade do pecado está presente na vida cristã até ao fim dos nossos dias. Até ao momento em que fecharmos os olhos deste lado da existência e abrir-se verdadeiro, profundo e falta de amor ao próximo. Nunca mais. Então o ser humano nasce nesta condição escravo do pecado. Mas uma vez que ele se renda a Jesus, que se renda à obra de Jesus, que seja reconciliado com Deus, ele ganha uma nova natureza, ok? Novos desejos, novas vontades, em que o amor que ele tinha pelo pecado ele deixa de ter e a indiferença que ele tinha para com Deus ele deixa de ter. Ele passa a amar a Deus e ele passa a ter repúdio, nojo e ódio pelo pecado. E então por isso nós precisamos, nesta luta constante, por causa de uma velha natureza que ainda está em nós, porque embora tendo nós sido transformados desta forma, ainda há a velha natureza em nós, ainda há a tentativa de a velha natureza vir ao de cima e nos fazer tantas vezes ter atitudes e ações que sabemos que não devemos ter e nos impede tantas vezes de sermos quem nós sabemos que devíamos de ser. Então há esta luta constante, há esta tensão constante. Então vai haver quedas, é normal. Por causa dessa velha natureza vai haver quedas. Todos nós vai acontecer o momento em que nós vamos cair, vamos falhar. Umas maiores, outras menores. Por isso, todos os dias da nossa vida nós vamos precisar de arrependimento. Todos os dias vamos precisar deste medicamento. É daqueles medicamentos que o médico passa para todos os dias. Para todos os dias até ao fim da vida. Eu não sei se alguns tomam desses medicamentos, mas é desse tipo de medicamento que nós precisamos. O arrependimento é desse tipo de medicamento. E tem que ser na certa e tomado da forma certa. E é aí que eu acho que nós falhamos muitas vezes. Então precisamos, porque nós pecamos todos os dias. Pecamos por omissão, que é o mais óbvio, é a primeira coisa que nos vem à cabeça, as ações que nós fazemos contra os outros.
Mas se nós formos parar para pensar nos pecados de omissão, nós vamos perceber que pecamos muito mais. Nas coisas que nós devíamos de fazer e de ser para aqueles que estão à nossa volta, na presença que devíamos de ter naquilo que nós fazemos, fazer com excelência diante de Deus, como se fosse, diante dos homens, como se fosse para Deus. Na presença, no nosso amor e no nosso serviço, com toda a motivação, sem murmuração, sem reclamação, com alegria para o nosso próximo, para o nosso cônjuge, para os nossos pais, para o nosso patrão, para o Estado, para aqueles que estão à nossa volta, com alegria, com motivação, perdoar com motivação, perdoar com alegria, perdoar com amor, perdoar com graça. Agora, será que é isto que nós fazemos? Toda a nossa presença naquilo que deve ser o nosso amor que vai em direção do outro, um amor que é completo, que é todo ele cheio de tudo de nós. Não é isso que não é assim que nós vivemos. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É isto que nós devemos ser, é isto que nós devemos fazer. Mas nós não somos tudo isto. Por isso precisamos desse medicamento todos os dias. E eu disse da última vez, e isto é extremamente importante, porque aqui é que eu acho que trago algo que de facto pode fazer a diferença. O arrependimento não é só uma coisa que nós sentimos, ok? Mas é uma prática em que nós precisamos de aprender a crescer num hábito regular. Lá está a questão do medicamento. Nós só vamos tomar o medicamento se tivermos o hábito de o tomar. Ok? Precisamos de saber que precisamos de ter o hábito regular de tomá-lo. Tem de existir então intencionalidade, palavra de ordem do Joel. Intencionalidade, intensidade, organização para separarmos um tempo para dedicarmos ao arrependimento. Separar um tempo para ler a Bíblia, separar um tempo para orar, mas separar também um tempo para nos arrependermos. Precisamos de fazer isso. E foi a partir daí então que eu trouxe a definição de Thomas Watson de arrependimento. Vou ler a definição aqui outra vez. O arrependimento é uma graça do Espírito de Deus por meio da qual o pecador é internamente humilhado e visivelmente transformado. Okay? É uma graça, nós vimos que é uma dádiva de Deus. Okay? Não se fabrica, não se constrói, não dá para nós produzirmos o arrependimento. Se o tentarmos fazer vai ser fake, okay? Não vai ser verdadeiro, não vai ser genuíno. Então é uma dádiva, é Deus que dá, vem de fora de nós, é produzido pelo Espírito de Deus. E vimos que essa dádiva consiste em duas coisas. Primeiro, consiste em nós termos a capacidade de nós nos humilharmos diante de Deus. Okay? E esta é a primeira bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os mendigos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Okay? Bem-aventurados quem tem a noção de quem é de verdade. Quem é humilhado, quem percebe a sua insuficiência, a sua incapacidade, o seu pecado. Por outro lado, é a capacidade de nós darmos frutos, ou seja, demonstrações de arrependimento, de que houve uma mudança interior e frutos permanentes. Não frutos de um dia, não frutos de 2 dias, como é muitas vezes os frutos de pós-acampamento, de pós-retiro. Okay? São frutos de 1 semana, de 2 semanas. Depois, saímos dali todos entusiasmados, ou então de uma conferência, ou então de um culto em que tocou muito os nossos corações e às vezes saímos dali e aquilo é arrependimento de um dia ou de 1 semana. Então nós começámos a ver 6 ingredientes que compõem o verdadeiro arrependimento. Vimos 2 na semana passada. O primeiro foi qual? Primeiro ingrediente do verdadeiro arrependimento, percepção do pecado. Okay? Tem de existir em nós um momento em que a ficha cai, como dizem os brasileiros, em que nós caímos em nós próprios, como o filho pródigo que estava lá a comer a comida dos porcos e ele caiu em si. Okay? Este cair em si é o momento em que Pedro ouve o cantar do galo e lembra-se das palavras de Jesus. Ele caiu em si. Então, o primeiro passo tem que haver esta percepção de que nós estamos a falhar no nosso amor a Deus, no nosso amor para com o próximo. Sem percepção de pecado, sem percepção de se ter falhado, seja por comissão, por omissão, não há possibilidade de arrependimento. Eu vou-me arrepender do quê se eu nem me apercebi de que eu falhei? Então tem que haver uma percepção de que eu de facto falhei. Vimos que precisamos aumentar também, por causa disso, a percepção do nosso pecado. E este é um dos nossos problemas. É nós não vermos, aliás, que nós somos pecadores. Então precisamos de aumentar a nossa capacidade de visão. Nós temos cataratas espirituais. Nós precisamos de ser cirurgiados. Nós precisamos de uma intervenção
desta espada do Espírito que venha até nós, remova as cataratas, para que nós tenhamos uma visão mais clara onde é que nós andamos a falhar no nosso amor para com Deus, na nossa entrega e dedicação ao nosso próximo. Por isso nós vimos que para mais clara, nós precisamos de nos expor à palavra, porque a palavra é luz, o Espírito Santo é luz, e onde a luz vem, a escuridão vai. E nós começamos a ter percepção do que está no corredor. Nós começamos a ter percepção das coisas que estão fora do lugar. Nós começamos a ver os objetos desarrumados. E nós então temos condições de começar a arrumar cada coisa no seu devido lugar. Por isso precisamos de nos colocar diante da palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119. Então precisamos de saber do que é que nos vamos arrepender. Precisamos parar. Precisamos nos dar tempo para sondar os nossos corações, como diz o salmista no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. Precisamos de parar para isso. E não é num devocional de 3 minutos do cenáculo. E já chegaram os devocionais do próximo ano, está bom? Mas eu desafio-vos a irem além dessas revistinhas de devocional. A irem muito além disso. Ok? A ir muito além de ir a uma oração a seguir ao pequeno almoço, para ir à pressa para o trabalho. Ok? É muito mais do que isso. Foi aí que eu falei da importância de resgatarmos a prática do autoexame. Ok? Fazermos um exame de consciência. Eu depois quero ver se faço uma folha, um guia para fazer um exame de consciência a partir dos 10 mandamentos. Ok? Para ganharmos mais clareza de onde é que nós falhamos. Okay? Então, mas nós precisamos analisar o nosso dia em oração, pedindo ao Espírito Santo para nos sondar, para nos mostrar onde é que nós não amamos como devíamos, onde é que nós desobedecemos, onde é que nós não servimos, onde fomos egoístas, etc, etc, etc. Então precisamos de ganhar mais consciência. Precisamos passar a pente fino no nosso dia. E depois também eu desafiei a que pudéssemos, porque isso é uma das vantagens, quando nós começarmos a ter mais percepção dos nossos pecados, nós vamos poder perceber padrões. Vamos poder perceber normalmente onde eu peco é aqui, aqui e aqui. E isto tem tudo a ver com ganância. Isto tem tudo a ver porque eu quero ter mais. Isto, eu peco aqui e aqui. Isto tem tudo a ver com impaciência. E nós vamos poder começar a categorizar e perceber quais são as raízes daquele pecado. Porquê é que isto me irrita? Porquê é que são sempre o mesmo género de coisas que me irritam? Então, aí está a raiz, talvez, de um pecado. E não é resolvendo só os sintomas que vamos resolver o problema. Temos que ir à raiz. Agora, isto não se faz em 3 minutos lendo o cenáculo. Temos que parar para analisar o nosso dia. Okay? O segundo ingrediente que nós vimos, angústia pelo pecado. Então não basta também só haver uma percepção, não só ter consciência de que há pecado, mas nós temos que sentir pesar, angústia, tristeza, repúdio pela nossa natureza, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes e ações que são pecaminosas. Okay? E esta é a segunda bem-aventurança. A primeira bem-aventurança é esta percepção do pecado. Nós sabermos que somos mendigos diante de Deus. E a segunda bem-aventurança é nós, bem-aventurados, os que choram, porque serão consolados. Eles choram porque sabem da sua condição. Ou seja, há este pesar pela condição em que a pessoa se encontra. Pedro chorou amargamente. E uma das provas que nós não nos arrependemos como nós deveríamos é que nós não choramos. Nós não temos este pesar. Nós não temos esta angústia. Geralmente essa angústia chega quando nós cometemos um pecado escandaloso. É ou não é? Ficamos angustiados, ficamos com um peso, mal conseguimos dormir, ficamos completamente envergonhados, se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria completamente aquilo que eu fiz, aquilo que eu disse. Quando cometemos uma coisa assim mais escabrosa, aí sim sentimos isto aqui. Mas nós devemos trabalhar os nossos corações. Porquê? Porque nós chegamos a esse lugar porque nós não sentimos essa mesma vergonha, esse mesmo peso, essa mesma tristeza nas outras pequenas coisas atrás que nós fomos permitindo. Então nós temos que trabalhar, e foi aí que eu trouxe a necessidade de nós educarmos as nossas emoções. Deus deu-nos emoções no Éden, ok? Então nós não temos que ter medo das emoções. As emoções são uma dádiva, um dom, uma oferta de Deus, tá? Uma pessoa que está a viver uma tristeza profunda, uma angústia, se ela chorar, aquilo é terapêutico, aquilo é curativo, vem alívio. Então Deus deu isso como uma dádiva, ok? Expressar alegria. Então o problema é que a tristeza, a alegria, a indignação,
essas emoções que Deus nos deu, elas foram desvirtuadas pelo pecado também. Então nós passamos a nos alegrarmos com coisas que nem é para nos alegrarmos tanto assim. Muitas vezes alegrarmos tanto com coisas passageiras. Comprei um iPhone 12. A minha alegria é tanta, mas depois para ir à igreja e ouvir a palavra de Deus, onde é que está a mesma alegria? Então as nossas emoções, ou ajudar uma pessoa que estava em necessidade e nós doamos ali uma parte do nosso dinheiro que podia servir para o nosso almoço no restaurante naquele dia e nós damos àquela pessoa que sabemos que precisa. Será que a alegria daquela pessoa que recebe não faz com que nós explodamos de alegria também? Então, as nossas emoções vivem desvirtuadas. Nós sentimos tristeza quando nós não temos coisas. Mas não sentimos tristezas quando nós deixamos de ser algo para o outro e que o outro precisa. Então, as nossas emoções estão trocadas, estão desvirtuadas pelo pecado. Precisamos de reeducar as nossas emoções à luz da palavra. Como é que devemos fazer isso? Nós sabemos que devemos nos alegrar com tudo o que é bom, tudo o que é justo, tudo o que é perfeito, tudo o que é amor, tudo o que é fidelidade. Todas as virtudes devem ser o motivo da nossa alegria. Por conseguinte, devemos ter tristeza por tudo o que é o oposto a isso. Por isso, precisamos de colocar estas virtudes diante de nós. Olhar mais para Deus, ler mais a palavra, orar mais a partir de quem Deus é, cantar mais quem Deus é, ver as belezas de Deus, as perfeições de Deus. Trazer para perto de nós, eu não disse essa, veio à minha cabeça agora, trazer para perto de nós pessoas que tenham bem carimbadas nelas estas virtudes. Não quer dizer que são pessoas perfeitas, mas são pessoas que nós podemos caminhar ao lado delas e ter prazer em estar ao lado delas, porque nós vemos compaixão, porque nós vemos verdade, porque nós vemos integridade, porque nós vemos justiça, porque nós vemos serviço sacrificial. Trazer para nós amizades assim nos vão fazer amar mais estas coisas e detestar mais a maldade. Então, que nós possamos avaliar o nosso dia, avaliar como vivemos e educarmos as nossas emoções para começar a sentir desprezo pelas coisas que deviam sentir desprezo e alegria, gozo naquilo que devia sentir alegria. Mas isto, mais uma vez, só acontece se nós formos intencionais, se nós pararmos o nosso dia para fazermos este tipo de coisa. Terceiro ingrediente. E este não estava de outra vez. Confissão do pecado. Okay? Primeiro, percepção do pecado. Segundo, pesar pelo pecado. Terceiro, confissão do pecado. E esta é a consequência dos outros dois. Tá? A primeira pessoa tem percepção do pecado, da gravidade do seu pecado. Em seguida, a pessoa entra em pesar. A pessoa fica triste, a pessoa chora. E, por fim, o aperto que está no peito, ok? O peso que está no peito não consegue fazer outra coisa senão saltar e se materializar numa confissão, num reconhecimento verbal, materializado do pecado. Pode ser verbal, mental, tá bom? Porque existe uma materialização daquilo que aconteceu. Não fica só abstrato, mas há uma verbalização mental. Mas de preferência verbalização verbal, porque quando nós falamos as coisas, elas tornam-se mais reais, ok? Isto não tem nada a ver com misticismo. Isto tem a ver com o facto de nós articularmos uma coisa e a trazermos para diante de nós, para os sentidos. Nós vamos ouvir a nossa boca fazer essa afirmação. Aquilo torna-se mais verdadeiro, torna-se mais real diante de nós ali, ok? Então materializa-se ali a confissão do pecado. E o que é confissão? A confissão é nós sentarmos no banco dos réus e no banco do juiz e dizermos: sim, senhora, tu és culpado. Eu sou culpado. Porquê? Porque é nós nos colocarmos, porque no original, no grego, a palavra confessar é a mesma que dá origem à palavra homologar, ok? Homologar uma coisa, ratificar, ou seja, confirmar uma coisa. Então, confessar o nosso pecado é nós confirmarmos que aquilo que Deus diz por meio da sua palavra e da consciência que Ele nos deu de nós próprios está certíssimo. Está certíssimo. Então, não é para tentar fugir por meio de racionalizações, por meio de justificações. Mas Deus, é que as circunstâncias... mas é que eu estava mais em baixo. Mas é que o outro fez. Mas é que o outro disse. Mas é que os meus pais no passado foram assim e a minha personalidade foi desenvolvida assado e eu passei traumas e nós arranjamos justificações para tudo e mais alguma coisa. Ok? E nós confessarmos é chegarmos a este ponto de abrirmos o peito às balas e de assumirmos aquilo que nós fomos, aquilo que nós somos e aquilo que nós fizemos. É assumir, é dizer: sim, Senhor, aquilo que tu dizes de mim é totalmente verdade.
é concordarmos com o que Deus diz de nós. Daquilo que fizemos ou que não fizemos, do que pensámos, do que deixámos de pensar, das motivações que tivemos, que deixámos de ter. E isto é importante. Quem está verdadeiramente arrependido não procura racionalizar ou justificar o seu pecado. Ok? E é importante confessar antes que Satanás venha. Porque Satanás vem. E Satanás quer dizer o quê? Acusador. Okay? Satanás vem para acusar. Então, antes que chegue o advogado que apenas quer nos destruir, que nós possamos nos entregar logo diante do juiz. Está aqui, estou aqui, cheguei à esquadra, sou culpado, prendam-me. Antes que o advogado que só vem para destruir e para acabar connosco, por meio de uma culpa exacerbada, baseada em factos reais, sim, mas completamente distorcidos para nos esmagar, que nós possamos ir a Deus e confessar o nosso pecado. Concordar com a palavra, com a ação do Espírito na nossa consciência. Então, a confissão, para ser verdadeira, ela tem que ser voluntária, tá? Não podemos ser pressionados, não pode arrancar de nós uma confissão por meio do medo das consequências e das punições que podemos ter da confissão. Isso não é uma confissão de verdade, tá? Eu não vou confessar porque eu tenho medo do que me pode acontecer. Isso não é uma confissão, isso é autopreservação. Segundo, a confissão deve condizer com o coração, ok? A confissão deve espelhar o coração deve estar pesado, a alma da pessoa deve se sentir esmagada pelo seu pecado, tal como David, que ele disse no Salmo 38:4, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Se forem apenas palavras, onde o coração não está, então a confissão não serve de nada, não é genuína. Tem de existir sinceridade na confissão. Não se pode confessar o pecado e ainda lá por dentro se amar o pecado. Não. Tem que se sentir repúdio, tem que se ter um coração sangrando de vergonha, senão não é uma confissão genuína. O coração de Pedro sangrou. Não só aqui nesta passagem, mas numa conversa mais tarde com Jesus, depois de ele estar ressurreto. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E nós percebemos que o coração dele ali está a sangrar. Quando confessamos os nossos pecados, também, outro aspecto, devemos ser específicos. Dar nomes aos bois, dar nomes aos pecados, dizer quais são. Quando nos lembramos de pecados concretos, quando nós os materializamos, especificando-os, nós estamos a assumir, de facto, onde falhamos. E por vezes a abstração e a generalização de perdoa os meus pecados é uma forma de fuga, ok? É tipo uma forma de manter o pé um em cada lado. Por um lado, sim, eu estou a cumprir o meu papel de pedir perdão a Deus. Por outro lado, eu não estou a especificar a coisa, por isso eu não preciso de lidar diretamente com aquilo que eu não quero lidar na minha vida. Então, Senhor, perdoa os meus pecados. Pronto, já fiz, já está. Não, vamos especificar, vamos dar nome aos nossos pecados. Mas devemos também confessar o nosso pecado com o desejo e a resolução de não voltarmos a cometer. Longe de nós, aquela atitude de pronto, eu vou pedir perdão para ficar tudo bem, para aliviar a minha alma, mas depois eu quero voltar para lá. Quero voltar para aquele pecado. E há vários benefícios ao confessarmos os nossos pecados. Eu vou mencionar alguns a fim de que nós possamos nos dedicar mais à confissão dos pecados. Um benefício. Quando confessamos os nossos pecados, nós não estamos a escondê-los. Nós não estamos a evitá-los. Nós estamos a materializá-los, como eu disse. Estamos a assumir a responsabilidade. Estamos a trazê-los à luz. Ao confessá-los, nós estamos também a ganhar uma maior consciência de quais são e como se repetem mais vezes do que imaginaríamos. Ok? Estamos a ganhar consciência de quais são. E vamos perceber que andamos a confessar várias vezes os mesmos pecados. Várias vezes este pecado está aqui a ser confessado. Ok? E isso é vantajoso porque nos dá a percepção de quais pecados estão presentes na nossa vida. Mas, confessando os nossos pecados, estamos a nos humilhar diante de Deus. Nos dá humildade. A nossa arrogância e a nossa pretensão são esvaziadas. Porquê? Porque nós muitas vezes temos o problema de acharmos que somos mais do que somos e de desvalorizarmos os nossos defeitos. Sobrevalorizamos as nossas qualidades e desvalorizamos as nossas fraquezas. E quando nós confessamos e temos o hábito de confessar o nosso pecado, nós estamos a trazer aquilo que de facto somos, estamos a nos trazer mais à realidade. E isso é o caminho da humildade. Então, confessar ajuda-nos a ser mais humildes. Mais a confissão traz-nos alívio. Um peso sai de cima de nós quando finalmente nós aquietamos, paramos de fugir, paramos de racionalizar, paramos de negar, paramos de tentar arranjar justificações. Vem alívio. E eu acho que todos nós aqui sabemos o que isso é. A confissão também traz um outro benefício.
Purificação. Porque sem ela não podemos restabelecer o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Por isso é que nós temos aquele texto de Apocalipse de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Abram a porta para que eu possa entrar e cear com vocês, ter comunhão e intimidade com vocês. Mais um benefício. A confissão vai nos fazer amar mais Jesus. Garantidamente. Porque ao materializarmos o reconhecimento do nosso pecado por meio da confissão, nós estamos a colocar de forma concreta aquilo que nós fizemos, estamos a assumir a nossa culpa, estamos a acusar a nós próprios e nessa altura nós só vamos ter uma saída se nós quisermos ficar bem. Qual é a única saída que nós temos nesse momento? Jesus. Por isso nós vamos amar mais Jesus. Nós vamos desejar mais Jesus. Jesus vai se tornar mais doce para nós. Agora, o que dizer da confissão diante de outras pessoas? Confessar para os outros. Tiago diz-nos, em 5,16, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Confessem os pecados uns aos outros para que sejam curados. A confissão diante de outras pessoas faz-se necessária em alguns contextos, 3 pelo menos. Primeiro, quando existe um pecado que ofende uma outra pessoa, ok? E isso é óbvio, acho que a maior parte de nós aqui sabe disso o suficiente. Quando falhamos para com alguém, devemos ir e assumir diante do outro o nosso pecado. Agora, muitas vezes o que não é tão óbvio em relação a essa caminhada em direção ao outro é o facto de nós muitas vezes irmos assumir a nossa falta diante do outro com 3.000 justificações. Eu disse isto porque... eu fiz isto porque... Nós temos que ter a coragem de assumir a coisa e ponto final, dizer, eu fiz isto. Acabou, não interessa, fui empurrado, se não fui, se fui, não interessa. Assumir a nossa falha, ponto final. Isso é confissão genuína. O que também não é tão óbvio é que podemos, por exemplo, cometer um pecado que se torne público e que seja escandaloso na sociedade e que comprometa o bom testemunho da igreja local. E nessa altura, se o bom testemunho da igreja local é comprometido publicamente por causa de um pecado dessa pessoa, se essa pessoa está genuinamente arrependida, ela deve pedir perdão também a toda a igreja. Deve pedir perdão a toda a igreja. Também, uma terceira necessidade de confessarmos pecados diante dos outros é esta tónica que Tiago aqui coloca para nós encontrarmos cura. Às vezes há pecados crónicos que nós não os conseguimos vencer, sozinhos. E precisamos de alguém de quem diante dessa pessoa nós chegamos e confessamos. Essa pessoa vai se tornar um companheiro, uma ajuda para a nossa cura, para a nossa restauração. Ou então, às vezes, por causa de um pecado, nós temos uma visão equivocada e nós sentimos uma culpa que é desvirtuada e precisamos que o outro nos traga de forma audível, material, o Evangelho para que possamos encontrar alívio, para que possamos encontrar cura. Jesus, quando nos deu a estrutura da oração do Pai Nosso, que deveríamos de seguir, incluiu a confissão de pecados, ok? Então, à luz da Bíblia, nós percebemos o quão vital é a confissão. Como a nossa vida com Deus e com os outros seria muito melhor se nós confessássemos mais e melhor os nossos pecados. A nossa vida ia ser melhor se nós confessássemos uns aos outros as nossas falhas. A Deus as nossas falhas, os nossos pecados. Então, um bom exercício a nós fazermos é de, no fim do dia, mais uma vez eu volto com isto, no fim do dia, antes de nos deitarmos, ou já deitados, percorrer mentalmente o nosso dia. Ok? Percorrer as conversas que tivemos, os lugares em que nós fomos, as coisas que deixámos que os nossos olhos vissem, as palavras que nós deixássemos que saíssem da nossa boca, os pensamentos que mais marcaram a nossa mente, que mais nós alimentámos, ou que devíamos ter alimentado e não alimentámos, as atitudes egoístas ou altruístas que tivemos e nas altruístas que motivações tiveram por trás. Então, analisarmos o nosso dia e percebermos onde é que nós falhamos, para então irmos confessando a Deus. E se percebermos, se tivermos uma atitude que possa ter ferido alguém, que tenha ferido alguém, nós irmos lá, olha, eu não sei se ontem aquilo que eu te disse te feriu ou não, mas eu sei que foi mal. Peço-te perdão. À medida que formos percebendo situações e áreas em que falhamos, em que podíamos ter amado mais, ferido menos, ter pensado melhor de alguém ou do próprio Deus, ter gerido melhor o tempo, vamos ganhar mais consciência quando nós estivermos diante da tentação de fazermos aquilo que habitualmente nós fazemos. Pelo facto de passarmos o nosso dia a pente fino, termos esse hábito,
Quando estivermos no dia a dia, quando estivermos no calor do momento, mais facilmente nos vamos lembrar. E isso é uma alavanca para nós, então, puxarmos o travão de mão e não irmos em direção onde nós íamos. Não termos aquela motivação. Não dizermos aquelas palavras. E mais, vamos crescer em pureza e em santidade. Vamos amar mais a Deus. Vamos terminar o dia tendo Jesus como mais doce. E não há melhor forma do que terminar o dia do que dessa forma. Vamos ao quarto ingrediente. Vergonha do pecado. Então, o terceiro foi confissão, vergonha do pecado. Além do reconhecimento do pecado, da tristeza pelo mesmo e da confissão, devemos também sentir vergonha. E já temos falado aqui da presença da vergonha, mas agora vamos nos dedicar exclusivamente a ela, tá? Esdras mostrou vergonha que tinha diante da presença de Deus pelo pecado do povo no qual ele se incluía, ok? Ele falou do povo e ele se incluiu junto com o povo e ele disse o seguinte: na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as roupas e o manto já rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até nós. Estou envergonhado para olhar para Ti. Sempre que há reconhecimento de culpa, existe vergonha. É isto que nós vemos acontecer no Éden. Quando eles pecam, o que é que acontece? Eles só sentem vergonha depois de pecar. Antes disso não tinham vergonha. Tanto que eles vão se cobrir com folhas de figueira. Porque eles sentiram vergonha. A culpa sempre traz vergonha. Eu dei aquele exemplo há 2 semanas atrás de quando nós fazemos uma coisa errada, nós temos consciência que estamos a fazer uma coisa errada, intencionalmente, conscientemente, nós temos sempre a tendência de, mesmo estando sozinhos, ficar sempre com o receio de que alguém apareça. Esta vergonha da culpa. Sempre que fazemos algo que está errado, se somos apanhados em flagrante, nós sentimos vergonha. É inevitável. Mesmo que aquilo seja o nosso maior desejo naquela altura, mesmo que aquilo seja tudo o que nós queremos, nós sentimos vergonha. Isso é fruto de uma consciência culpada. Mas a vergonha também decorre de outros aspectos. Eu vou mencionar alguns. A vergonha decorre do facto de sabermos de que aquilo que temos recebido de Deus é imerecido, é bênção sobre bênção, é bondade atrás de bondade, é misericórdia todas as manhãs, é o próprio Cristo oferecido por nós, é um amor incondicional, uma fonte de amor que jorra infindavelmente sobre a nossa vida. E nós ainda assim somos capazes de fazer tudo ao contrário daquilo que agrada a quem nos dá todas estas coisas. É ingratidão pura qualquer pecado. E isso traz vergonha também. A ingratidão traz vergonha. Mas a vergonha também deve vir do facto de Jesus ter sido exposto à humilhação, à vergonha pública, crucificado, maltratado, desprezado, gozado. Ele foi exposto à vergonha pública por amor a nós. Os nossos pecados é que o colocaram nessa vergonha pública. E nós temos o descaramento de não amá-lo como deveríamos, de não amar o nosso próximo como deveríamos, e isso gera vergonha em nós também. Porque esse foi o motivo pelo qual ele sofreu a maior vergonha de todas. Outro aspecto que nos deve levar à vergonha é que muitos dos nossos pecados são instigados pelo diabo. Okay? Muitos dos nossos pecados são instigados pelo diabo. Judas foi instigado a trair Jesus. Na verdade, ele foi possuído para trair Jesus, como vimos já aqui. Não nos devia envergonhar o facto de nos afirmarmos filhos de Deus e permitirmos nos seduzirmos por aquele que Jesus magoou na cruz do Calvário, por aquele que é o inimigo de Deus, o inimigo de Jesus. Estamos a seguir as cantilenas dele. Mas isto leva-nos ao aspecto seguinte de porque é que o pecado nos deve levar a ter vergonha. O pecado transforma-nos em animais, em bestas. Ele transforma-nos em animais. Quantas vezes, ao irmos atrás do pecado e depois de cairmos em nós, não nos envergonhamos, não ficamos cheios de vergonha por mais termos parecido uns animais do que outra coisa. De termos perdido a razão, a racionalidade, de termos seguido aquele instinto, aquele impulso, e ficamos envergonhados e ficamos a rever toda a cena na nossa cabeça 1300 e não sei quantas vezes. Podia ter feito assim, eu não devia ter... Ficamos a rever porque nós ficamos com vergonha porque agimos como animais.
Perdemos a razão, deixamos levar pelos impulsos irracionais e descontrolados da ira, da lascívia, das paixões, dos medos, etc. O pecado desumaniza, ok? O pecado desumaniza uma pessoa. Torna-o num animal. Basta olhar para a tentação de roubar. A pessoa parece um corvo a ver um objeto brilhante, não consegue resistir. Ou a prisão à pornografia, ou ceder a um adultério, parece um animal no cio, não tem autodomínio sobre si. Ou a explosão de ira violenta para uma esposa, para um filho indefeso. Parece um leão que não consegue controlar o seu instinto para saltar para cima de uma presa. E é isto que o pecado faz connosco. O pecado bestializa-nos. Torna-nos animais. O pecado tira a dignidade da humanidade. O pecado sempre tira a dignidade também. Tira alguma coisa de alguém. O pecado deixa de ajudar alguém. O pecado pensa o pior de outra pessoa. O pecado recorre a uma cunha para ficar com o emprego, independentemente do mérito que outra pessoa que está na mesma lista tem maior do que eu. O pecado tira a dignidade, despe a nossa dignidade e despe a dignidade daqueles que estão à nossa volta. Isso deve trazer vergonha. Mas devemos ter vergonha porque cada vez que caímos, demonstramos que no mínimo somos burros, ok? No mínimo somos burros. E esta é a pregação mais coaching, mais motivacional possível, ok? Cada vez que pecamos, mostra que no mínimo somos burros. O pecado sempre oferece aquilo que não pode cumprir. Uma felicidade que preenche, que dá sentido à existência, que dá sentido à alma. O pecado promete isto e não dá isto. É mentira. Agora, quantos de nós aqui é que não sabemos isto? Quantos de nós aqui é que não sabemos que o pecado promete coisas que não dá? Muito pelo contrário, no fim ele só vai trazer a destruição. Nós sabemos disso, mas sempre caímos na mesma coisa. Sempre caímos nas mesmas asneiras. As mesmas armadilhas estão nos mesmos lugares, no mesmíssimo lugar. O mesmo contexto que nós já sabemos, as mesmas situações gatilho que despoletam aquilo em nós. Nós sabemos como nos vamos sentir depois, a vergonha que vamos ter, a forma como vamos clamar a Deus. Sabemos tudo, mas no entanto vamos lá outra vez. Se isso não é burrice, eu não sei o que é que isso é. Só se for estupidez, que não é muito diferente. E por isso Deus diz: o meu povo é insensato, eles não me conhecem, são filhos tolos, eles não têm entendimento, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. É loucura. O pecado leva à loucura, uma loucura destas. Quem é que seria a pessoa no seu perfeito juízo que, sabendo que está uma obra ali na estrada e sem proteções, vai caminhar sempre e cai. E vai caminhar e cai. Uma pessoa louca. Mas nós somos assim, infelizmente. Mas isto é o que o pecado faz connosco. E é por isso que precisamos tanto de Jesus. É por isso que precisamos remover as cataratas dos nossos olhos. É por isso que nos precisamos expor à palavra de Deus continuamente. Estão a perceber? O pecado tira a nossa dignidade, só nos dá loucura. Algo que nos deve causar vergonha também ainda é o facto dos nossos pecados serem piores do que os pecados dos demónios. Sim, senhora. Mais uma motivacional para a conta. Os nossos pecados são piores do que os dos demónios. Porquê? Porque os demónios nunca pecaram contra o sangue de Jesus, porque Jesus não morreu por eles. Jesus morreu por nós, Jesus morreu pelo seu povo, Jesus morreu por aqueles que haveriam de crer nele. Então, se nós somos de facto filhos de Deus, cada vez que nós pecamos, nós desprezamos o sangue de Jesus, nós estamos a pecar pior do que os demónios. E isto deve nos envergonhar. Se isto não causa vergonha, mais nada nesta vida vai nos causar vergonha. Ok? Mais nada nesta vida nos causa vergonha. Agora vejam só o brilho, a pujança, a força, a beleza do amor e da graça de Deus face a tudo isto que eu acabei de dizer. Como é que um Deus perfeito, diante de loucos como nós, que só sabem ir cair na mesma armadilha, cegos pelo pecado, que cometem pecados piores que os demónios, como é que um Deus tão maravilhoso nos ama de uma forma tão incondicional assim, nos dá o seu próprio Filho, sabendo que nós vamos fazer tudo isso e vamos ter tudo isso. Ele nos ama com o amor que nos deve constranger. Então a graça de Deus, o amor de Deus, brilha muito mais na base desta consciência de quem de facto nós somos. Por isso precisamos de ter esta vergonha, sim, por um lado. Temos que sentir isto. Se nós não sentirmos vergonha, é porque nós não vemos a beleza de Deus e como nós manchamos a beleza de Deus. E é porque nós não temos a percepção da porcaria que nós andamos a fazer. E por isso não é arrependimento genuíno. Se não há vergonha, não há arrependimento. Quinto, e estes são mais curtos para nós terminarmos.
Depois de tudo o que vimos até aqui, depois de ver como o pecado nos bestializa, depois de ver como o pecado fere este Deus tão gracioso e maravilhoso para conosco, como é que nós não podemos sentir ódio, repulsa, nojo, repúdio para com o pecado? Como não? Ezequiel 36, 31. Então vocês se lembrarão dos vossos maus caminhos e das vossas ações que não foram boas e terão nojo de vocês mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Devemos declarar guerra contra o pecado. Guerra ao pecado que está aqui dentro e que nos puxa de um lado para o outro, que faz ferir as pessoas que estão à nossa volta, que traz destruição a nós próprios, que fere a glória a Deus. Ele nos faz fazer coisas que na nossa nova natureza nós não queremos. E tantas vezes é uma barreira para nós fazermos aquilo que sabemos que devíamos de fazer. E nós vamos dizer como Paulo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então o nosso ódio ao pecado deve ser implacável. Implacável ao nosso pecado e ao pecado de forma geral. Porque onde o pecado passa, só causa destruição. Conhecem o mito de Midas? Da mitologia grega, Midas? Onde ele ia, onde ele tocava, transformava-se em ouro. Tudo se transformava em ouro. Midas é mitologia. O pecado é realidade. Em tudo o que ele toca, só causa destruição e sofrimento. Em tudo o que ele toca, só causa destruição e sofrimento. Ruína da vida da própria pessoa. É o pecado que destrói casamentos. É o pecado que destrói relacionamentos entre pais e filhos. É o pecado que corrompe a sociedade, as empresas, as amizades. O pecado é a origem de todo o sofrimento, de toda a injustiça, de toda a maldade, de toda a guerra, de toda a corrupção, de toda a doença, da morte, dos traumas, do suicídio, das traições, do abandono, de tudo o que é mau. É o pecado. Como é que nós não odiamos uma coisa que causa destruição assim? Precisamos declarar esta guerra sem tréguas, absolutamente sem tréguas. Só quem odeia o pecado se arrependerá de verdade. Não sabemos se Judas odiou o pecado que ele cometeu ou se ele odiou o facto das consequências a que levou o seu pecado. Porque o que nós temos que odiar é o pecado em si. Ele ficou com remorso quando percebeu a extensão da consequência das suas ações para com Jesus. Mas quantos não há que amam mais o que podem obter do pecado, mesmo que seja temporariamente? E assim vão mergulhando numa espiral cada vez mais profunda de pecado, para obterem mais e mais e mais do pecado, e sem se aperceberem, estão cada vez mais acorrentados. Precisamos cultivar ódio pelo pecado. Como? Como é que fazemos isso? Meditando, parando para pensar de facto e de verdade no monstro que o pecado é. O problema é que nós tentamos maquiar o pecado. Tentamos vesti-lo com roupas bonitas, mas ele é um monstro. Ok? Precisamos de vê-lo como ele é. O engano do enredo que ele traz, as falsas promessas, a morte e a destruição que ele produz por onde ele passa. Então meditemos. Na vida real, o pecado por onde ele passa só traz destruição. Pensa no mal que já te fizeram. Pensa no mal que já te fizeram. Pensa no mal que tu já fizeste a outros. O sofrimento que tu já causaste a outros. Esse é o monstro do pecado. Então meditemos no pecado. Sexto e último. O ódio do pecado deve nos levar para este. Quando uma coisa nos deixa enjoados de verdade, ao ponto de ser algo que faz mal ao corpo, o que é que o estômago faz? Vomita. Abandono do pecado. É isto que tem que haver. Expulsão do pecado. Quando nós começamos a ter percepção, a fazer esta caminhada daquilo que o pecado é de facto, daquilo que ele produz, começamos a ganhar ódio, ficamos desconfortáveis com ele, temos que expulsá-lo. Mandá-lo para fora, vomitá-lo. Provérbios 28, 13, versículo muito conhecido, talvez da maior parte de nós aqui. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Então, em primeiro, o abandono deve começar no coração, nas afeições. Ok? Deixar de sentir aquele prazer no pecado. É aí que tudo começa. É aí que o pecado começa a ser concebido, mas é aí também que o pecado começa a ser amputado. Ok? Então deve haver essa vergonha, deve haver esse ódio, e esse é o princípio para nós começarmos a abandonar o pecado dentro do nosso coração, que depois se vai materializar em abandono prático, concreto, na vida real, no dia a dia. Ok? Quando há arrependimento, há clareza na percepção, nas afeições, nas ações que o pecado traz, seja ele qual for, que só traz destruição, então nós vamos querer abandoná-lo. Precisamos então mergulhar nesta percepção, ok? E precisamos de abandonar não só aqueles pecados que sabemos onde falhamos, mas ter uma resolução de abandonar todos os pecados na generalidade, ok? Mas também não é todos
de uma forma em que se tornam abstratos e nós acabamos por não declarar guerra e por não tomar ações e medidas, estratégias concretas, práticas para abandonar pecados, porque é tudo e não é nada. Ok? Não, saber, perceber quais são os pecados e começar a delinear estratégias, medidas para vencer aqueles, para começar a abandonar os pecados. Se a tua mão te faz pecar, faz o quê com ela? Disse Jesus. Corta e lança fora. Se o teu olho te faz pecar, lança fora. Ou seja, toma medidas, ações. Mas isso só é possível, lá está, se formos para o início, se tivermos percepção de quando, do como, se categorizarmos, se começarmos a ganhar tristeza, repulsa, ódio pelo pecado, etc, etc. Isto só é possível se houver essa caminhada toda por trás. Mais uma coisa importante aqui. Enchamos a nossa barriga com o que alimenta de facto, para que quando os pratos ilusórios das tentações do pecado estiverem diante de nós, nós não tenhamos fome para comê-los. Okay? Então busquemos a presença de Deus, sejamos preventivos. Okay? Busquemos a presença de Deus para quando a tentação vier, nós estarmos de barriga cheia. Agora, o mais importante é o que vem agora. E esse é um fator completamente distinto entre Pedro e Judas. É aqui que podemos ver a contrafação com maior clareza. Aqui é a lupa que vai nos mostrar a diferença entre Pedro e Judas. O virar-se do pecado, o virar-se do pecado, dar as costas ao pecado, não é só abandoná-lo, não é só a mortificação, não é só matar o pecado, é virar-se para Deus. Ok? Paulo disse assim ao rei Agripa: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e também aos gentios que se arrependessem e se virassem para Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Arrepender-se, virar-se para Deus. Okay? O filho pródigo, quando caiu em si, o que é que ele fez? Se ele fosse movido pela culpa, como Judas foi, ele nunca iria para onde ele foi. Para onde é que ele vai? Para a casa do Pai. Pedro voltou para os seus amigos. Pedro voltou para os discípulos. Pedro, quando vê Jesus na costa, quando percebe que é Jesus que está na costa, no barco, depois de ressuscitar, o que é que Pedro faz? Pedro vai ter com Jesus. E é isso que o verdadeiro arrependimento faz. O verdadeiro arrependimento leva a pessoa para Jesus. No arrependimento para a morte, a pessoa é levada para a autodestruição. Como que a forma de querer pagar por aquilo que fez. Uma autoflagelação. A pessoa diz, não, antes de ir à presença de Deus eu tenho que sofrer. Eu tenho que passar por isto. É hipocrisia se eu for falar com Deus. É hipocrisia se eu for orar. E esse é o caminho de Judas. No verdadeiro arrependimento nós corremos para Jesus. Porque só nele há perdão, só nele há graça, compaixão, misericórdia, amor, oportunidade sem fim para recomeçarmos. Então se pecares, se tiveres vergonha, se tiveres nojo, se tiveres ódio pelo pecado, se tomares medidas concretas para o combater, corre também para Jesus. Porque se for só essas coisas sem correr para Jesus, vai virar legalismo. Vai ser ações externas que só te vão fazer afundar ainda mais em pecado, só te vão causar destruição. Ok? Jesus é boa notícia. Vai a Jesus, uma fonte infindável de amor, que nos vai transformar. Se nós fizermos este trabalho regular, este hábito prático, concreto, diário, intencional. Vamos orar. Jesus, obrigado pelo teu imenso amor, a tua imensa graça. Como nós vimos, o pecado é absolutamente destruidor. Faz de nós monstros que trazem destruição. E muitas vezes sofremos nas mãos dos outros também. Jesus, ajuda-nos a crescermos na disciplina do arrependimento, do exame de consciência, na declaração de guerra, no ódio, no repúdio pelo pecado, e que amemos mais, valorizemos muito mais a tua graça, o teu amor, sem fim. E nós vamos amar muito e muito e muito mais a ti, se nós percebermos o quanto somos necessitados desse teu amor e dessa tua graça. Obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a crescer em arrependimento. Amém.